Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 de 1 Timóteo. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E Paulo diz que é uma palavra fiel, porque se alguém quer seguir a liderança de uma igreja, a liderança de um templo religioso, é uma excelente obra que ele deseja fazer. Agora ele vai colocar as qualidades que a pessoa deve ter para seguir esse trabalho de liderar um templo religioso. No caso ali, ele falava a igreja cristã nascente. Mas hoje existe igreja protestante, existe igreja ortodoxa, existe templos espíritas. Então, como o braço cristão aí tem umas cinco religiões, umas maiores, outras menores, vamos colocar, de uma forma geral, o templo religioso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então aqui são algumas das qualidades, ainda tem mais. Um detalhe interessante que me chamou a atenção: marido de uma mulher. Significa então que a tendência a ter aqueles casos extraconjugais já é antigo, de muitos e muitos séculos. Portanto, é essa vigilância. E logicamente que as mulheres que quisessem ter mais um caso, se fosse descoberto, a pena era muito severa. Mas para o homem, às vezes nem tinha punição. Era mais fácil punir a mulher que era a segunda esposa do que punir o cara que tinha a segunda mulher. Porque a sociedade era dominada por homens, leis criadas por homens que protegiam os homens. Certos direitos dados hoje à mulher são conquistas bem recentes. Sóbrio, quer dizer, não vai ficar embriagado, mantenha-se lúcido, consciente, seja sempre honesto, porque você vai ter que gerenciar vidas, hábitos, dinheiro público. Hospitaleiro, acolha bem as pessoas, apto para ensinar, saber explicar o Evangelho, ler e ensinar. E ele está passando isso para Timóteo, porque Timóteo foi designado em uma reunião entre vários líderes de uma determinada igreja, e lá, ao imporem a mão sobre ele, um espírito profetizou que ele tinha que liderar as igrejas, que ele tinha que coordenar as igrejas ali como um braço direito de Paulo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Mais qualidades que ele tem que ter. Então, evitar o vinho, ser manso, não ser espancador. Provavelmente era comum alguém espancar os outros, os servos, os filhos, ou quem fosse mais fraco. Então, ele não poderia ser espancador. Tinha que ser uma pessoa íntegra, ordeira, um pacificador através da diplomacia, do diálogo, e não querer ter mais do que o necessário, que é a torpe ganância. Moderado, em todas as ações ele tem que ser moderado, não ser contencioso, não criar contenda com ninguém, e também não ser pão duro, mão de estátua. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Os filhos bem educados, bem disciplinados, governar bem a casa, manter tudo em ordem, a disciplina, todos ali em disciplina, com sabedoria, com espírito de liderança, com toda a modéstia. Além de tudo isso, todos na família tinham que ser modestos, simples. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá condições de governar a igreja de Deus se não consegue governar a própria casa? É uma pergunta interessante que todos devemos refletir. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A questão de não ser neófito é não ser novo dentro do postulado cristão, dentro das atividades cristãs. E aí, a não se ensoberbecer, não deixar a vaidade tomar conta, a arrogância, a prepotência. Aí a gente tem que ter muito cuidado com essas tendências
e os novatos não têm experiência necessária para enfrentar as adversidades, caindo facilmente nas armadilhas do mal. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então, ele tem que ter um bom relacionamento com os demais e integrantes da igreja e dos que não são da igreja. Tem que conviver bem com todos, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Se você não convive bem com as pessoas que não fazem parte da direção da igreja, do templo religioso, seja ele qual que for, e não fizer uma boa relação política com a sociedade onde você está inserido, também você não deve pleitear ser o líder de um templo religioso. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Mas tem mais coisas. Então, os diáconos eram aqueles que auxiliavam os bispos e os líderes da igreja. Tinha que ser honesto também. E aí, o bispo não pode beber vinho. O diácono não beba muito vinho. Então, ainda é tolerado que ele beba um pouco. Mas também não deve ser cobiçoso de torpe ganância. E guardar bem os mistérios da fé na consciência pura. Aí a gente vai vendo que quanto você pleiteia uma liderança maior, as suas responsabilidades são maiores, a sua vigilância tem que ser maior. E também, esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Tem que passar pela prova, tem que estar ali treinando, participando, convivendo com o grupo. E aí, se for aprovado, se cumprir os preceitos de respeito ao outro, eles têm as possibilidades. Então, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Como falou aqui serem honestas e sóbrias, eu esqueci de citar um detalhe aqui, que o diácono tem língua dobre, é não ter a língua solta e manter-se firme naquelas posições, saber guardar segredos, saber guardar as informações consigo, não deixar seguir ao ritmo das ondas. Então, comentando esse 11 aqui, da mesma a questão das mulheres, tinha que ser honestas, responsáveis, e quando ele coloca honesta, elas tinham que saber se portar dentro do lar e dentro da sociedade. Voltando aqui o versículo 11 para a gente comentá-lo, as mulheres tinham que procurar ser honestas, ser organizada dentro de casa, ser zelosa dentro de casa, ser zelosa na vida conjugal e ser zelosa dentro do templo. Não ser maldizente, não ficar xingando por qualquer coisa, não ficar praguejando por qualquer coisa, manter-se firme, usar uma linguagem adequada a cada situação, com classe, com respeito, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui então, nem coloca muitas outras coisas para as mulheres, porque, coitadas, elas tinham que ser bem submissas ao marido, então elas tinham que ser fiéis em tudo. Se o marido tem um determinado caminho, elas têm que ser fiéis àquele caminho. Naquela época, cobrava-se dessa forma. E hoje, para o seu bem-estar espiritual, devemos saber conviver bem uns com os outros, procurando somar para angariarmos todos juntos mais qualidades. Os diáconos sejam o marido de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque então os diáconos tinham que saber também lidar com a família e ser fiel à esposa. Mas antes ele já coloca que as mulheres deveriam ser honestas para depois chegar no diácono e colocar mais essa virtude que o diácono tinha que ter. Ele vai enumerando as virtudes que as pessoas deveriam ter para que cada um faça bem a sua função, faça bem o seu dever, cumpra bem o seu dever e faça o dever de casa conforme deve ser feito. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus.
Então, quem estiver trabalhando bem como diácono, ele já vai começar a ganhar posição, ganhar respeito e destaque para o seu progresso, para o seu crescimento. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza na verdade. Então tem um conjunto de ações, de atividades que o Timóteo deveria fazer, deveria tomar precaução, porque ele, como líder daquelas comunidades, não era só de Éfeso que ele coordenava várias igrejas, ele ia, visitava, observava se estava condizente, lia as cartas de Paulo para eles. Ele fazia um grande trabalho junto para impulsionar o evangelho nascente. Ele foi um grande continuador do trabalho de Paulo. Também Erasto e Tito eram outros dois auxiliares importantes de Paulo. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver o trabalho grande que eles faziam. E aqui, de vez em quando, Paulo cita os trabalhos que estão fazendo e o tamanho da importância desse trabalho deles dentro da igreja nascente. Portanto, ele esperava que Timóteo fosse a coluna em firmeza da verdade, mantendo a organização, mantendo o respeito, mantendo a solidariedade, a caridade e fazendo com que as pessoas tomassem consciência das suas responsabilidades frente àquilo que todos deveriam fazer. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então Jesus, que veio piedosamente caminhar na terra junto dos homens, fez as suas pregações, levou os seus ensinamentos àqueles corações e deixou seu recado, deixou suas informações. E como ele diz, ele pregou também aos gentios, foi visto pelos anjos, o mundo passou a crer nele e vai passando cada vez mais a crer nos ensinamentos de Jesus à medida que se entende o Evangelho, e foi recebido acima, nas esferas superiores, na glória de quem cumpriu bem a sua missão aqui na terra. Jesus, o grande exemplo para todos nós, o grande símbolo de amor e de misericórdia que nos conduziu à consciência para um caminho que devemos seguir com respeito e com responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força nessa caminhada para que sejamos bons e fiéis seguidores do Evangelho do Cristo.